documento escaneado ou através do nosso site. Então, Brasil inteiro fazendo o que? Transporte multimodal. Pode mudar. Por que o multimodal? Poxa, gente, o Brasil, às vezes é mais fácil tirar uma carga de São Paulo e levar para Tóquio do que tirar uma carga de São Paulo e levar para Porto Velho, aqui no Rondônia, por exemplo. Nós temos deficiências de voos, de limitações de aeronaves, de espaço, de estrada, fiscalização são burocráticas, ainda não são informatizadas. Então, como é para você fazer isso? Isso faz carga doméstica, ou seja, para dentro do Brasil é fácil? Não é. É muito mais fácil chegar em Miami do que você chegar, por exemplo, em Ji-Paraná, lá em Rondônia. E para todos esses lugares tem alguém mandando alguma coisa ou tem alguém trazendo alguma coisa. Então, as dificuldades são muito grandes. Aliados. Pois não. Fica à vontade. Então, gente, pegando aquilo que eu falei, da questão da customização, da flexibilidade operacional, somado às empresas adotando nessa época o estoque zero. Ninguém queria ter mais aquele monte de coisa guardada. As pessoas querem até hoje trabalhar com o dinheiro do outro. Então, um transporte ágil é o que ia agregar para o cliente. É isso que eu vendia. Porque você pegar um caminhão e soltar ele daqui para Fortaleza, demora 5, 6 dias para chegar. Se você pegar uma carga e pôr no avião, 12 horas você coleta e entrega lá. Entendeu? Valor agregado dos produtos. Começou a se roubar muito. Telefone celular, TV, som, esses equipamentos eletrônicos em geral. Começou a se roubar muito. São produtos de alto valor. Para vocês terem uma ideia, um pallet desse tamanho assim, de celular, custa R$1 milhão de iPhone. 1 milhão. Você põe dentro de uma Fiorino. Então imagina a facilidade que o cara tem de roubar. Então a gente apostou nisso. E no aéreo, o teu risco, ele minimiza muito. Então a tua apólice de seguro cai, automaticamente o seu frete cai. Às vezes é uma ilusão pensar que o transporte aéreo de carga é mais caro que o rodoviário. Mas para isso você precisa do quê? Chegar na hora da venda, do vendedor treinado, preparado tecnicamente para ir lá e conseguir passar isso para o cliente, prospectar isso. Logística de transporte como fator diferencial. Então, os clientes começaram a perceber que ter estoque, ter as coisas guardadas não era mais negócio. O diferencial era produzir e já levar para a venda, para o stand de venda. Por exemplo, Carrefour, Magazine Luiza, esses grandes redes de varejo, os caras compram um lote, você entrega para ele lá, você produz, entrega para ele vende, paga você com o próprio dinheiro seu. Você fez tudo. Então, imagina a importância do transporte. Você pegar um caminhão daqui para Porto Velho que gasta 12 dias e você conseguir colocar um avião lá em algumas horas. Você não vai pôr todo o lote, você vai fazer fluxo contínuo, entendeu? Aí para isso nós temos um acordo operacional e comercial com todas as companhias aéreas que operam no Brasil. Eu destaquei aqui as principais, a Azul, a TAM, a APSA e a Avianca. A TAM e a APSA, que agora é uma só, é da Lanchile, né, que fizeram a junção, fez a Latam. Então, como é que funciona? Rapidamente, gente, eu não quero muito fugir do foco, mas eu acho interessante, oportuno passar para vocês. Como é que a gente transporta as cargas? As cargas voam nos porões dos aviões de passageiro. Ela vai junto com as bagagens dos passageiros. Então, a gente coleta no caminhão, leva para o aeroporto, faz todo o procedimento de despacho, os documentos pertinentes, etiqueta, prepara e coloca nas companhias aéreas. Nós vamos analisar a melhor logística. Quem tem o voo, o avião adequado que cabe aquela carga, o tipo de aeronave, para onde que vai, o prazo de entrega que você tem do cliente e despacha. Isso é importante a gente frisar o seguinte: a prioridade é a bagagem do passageiro. Nenhum passageiro pode voar sem a bagagem, a não ser um erro operacional da companhia aérea que perdeu a bagagem do cara. Mas o passageiro tem que estar acompanhado, a bagagem tem que estar acompanhada do passageiro. Então, se sobra espaço no avião, voa. Se não sobra, não voa. Tá, mas e aí, como você faz então? Aí eu falo mais uma vez: o que a gente mais valoriza na nossa empresa são as pessoas. Essa é a maior riqueza de um empreendimento, de uma organização, de alguém que quer vencer na vida, que quer ter receita, quer ter lucro, quer ter prosperidade. Acredite e invista nas pessoas. As pessoas fazem a diferença. Nós criamos um tal de FOCA, significa facilitador operacional da companhia aérea. O nome que nós demos lá está pronto procedimento. E esse cara virou um leão marinho.
Ele ficava lá no aeroporto, ele ficava tentando dar prioridade para marcar nossas cargas e também marcava o relacionamento, aí entra o network, com os caras das companhias aéreas, conseguia pôr carga na frente, por quê? Porque tem umas prioridades. Vacina é prioridade, medicamento é prioridade, os jornais, as revistas semanais, por exemplo, o cara que está lá em Macapá, ele quer ler a revista Exame no final de semana, não queria ler 2 semanas depois. Então, o tiragem da revista acontece sexta-feira à tarde em São Paulo, pega os 12 da madrugada, e revista é pesada, livro é pesado pra caramba, então logo o avião. Então imagina a luta da gente para conseguir escoar essas cargas e entregar no Brasil inteiro. E aí, acho que tem um dos clientes antes, né? Não é esse mesmo? Esse? É. Aí vamos falar um pouquinho com tudo isso que eu estou falando, falar um pouquinho da área comercial. Esse é meu ponto de vista, é a minha opinião. Lógico que isso é um assunto muito abrangente, mas pelo tempo que a gente tem aqui, eu destaquei isso para vocês. Uma boa área comercial, a gente vai vender produto ou serviço. No meu caso, eu vendo serviço. E serviço é um sentimento meu. É mais difícil de vender, porque o produto, se eu vou falar para você quer comprar essa canetinha aqui, ela tem uma luzinha verde, tem um negocinho que você põe no bolso, aí você pega, você segue, você vê, você tem uma expectativa de que ela vai fazer isso. Agora, quando você vende um serviço, é uma venda muito mais difícil. Você mexe somente com a emoção do cliente. Ele não vê nada. Você vai lá e fala para ele: vou pegar essa mochila sua e vou entregar para você na mão do seu irmão que está te esperando lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Será que esse cara vai fazer isso mesmo? Mas quanto tempo você vai levar? 24 horas. Aí é a hora da verdade. Então, para você convencer um cliente de que você é um bom prestador de serviço, é muito mais difícil do que você vender para o cliente um produto. Então, você tem que ter claramente os seus objetivos, né? A empresa tem que ter, eu quero faturar quanto? Eu quero faturar 10 milhões por mês. Mas eu tenho condição de faturar 10 milhões? Tenho. E o que eu preciso para isso? A estrutura pessoal, caminhão, sistema, processos. E preciso ter isso muito claro para a minha área de vendas. E como é que nós vamos atingir esse objetivo? Traçando metas. Que perfil de carga nós vamos buscar? Que tipo de cliente nós vamos atacar? Quando que nós vamos atacar? Que feira que nós vamos participar? Como é que nós vamos prospectar? Nós vamos através das redes sociais, nós vamos sair visitando, entregando folder. Como é que nós vamos fazer? Essas metas têm que estar muito claras para toda a equipe. Treinamento técnico e motivacional. Não tem jeito, se o cara não conhece o produto dele, não sabe como fazer, não tem domínio daquilo que ele está vendendo, é impossível vender. Primeiro você tem que se convencer daquilo que você está fazendo. Pode até o seu produto não ser bom, mas você tem que se convencer de que ele é bom e conseguir passar isso para o seu cliente. De preferência que você tenha um produto bom, é muito mais fácil você vender. Mas se você não acredita nisso, esquece. E competência, criatividade, otimismo, perseverança e empatia. Competência, porque o cliente espera de você, naquele primeiro momento que você falou para ele que você ia entregar, ele vai ficar com aquela expectativa. E ali é o momento de você se dedicar. Você usar de toda a sua competência, o seu conhecimento para fazer acontecer. Criatividade, você já ouviu falar. Olha o mundo que nós vivemos aí. Você precisa alternar as coisas todos os dias. Buscar alternativas, se flexibilizar daqui, dar o jeitinho dali, não tem como. Isso precisa ter muita criatividade. Vendedor sem otimismo, não tem como. Você tem que acordar cedo e falar: hoje eu vou lá visitar aquele cara, eu vou vender para ele, aquele dia eu não consegui, hoje eu vou conseguir, eu vou vender. Ele vai ter que fechar um negócio comigo, ele vai me dar pelo menos um teste para me fazer. Ele vai me dar um teste para provar para ele que eu sei fazer. Perseverança, não desista nunca. Eu lembro, quantos sapatos aquele Toroflex eu gastei com a caixinha, indo atrás de cliente, batia lá? Não. Batia lá? Não. Outro dia eu batia: rapaz, você já veio aqui algumas vezes, né? Já vim. Entra aí, vamos conversar um pouquinho. Estou com um probleminha aqui, justamente naquele momento que você precisa para você fazer a abordagem dele e apresentar o teu serviço, o teu produto. Empatia, né? Você precisa ter empatia, porque tem cliente que você vai lá. Uma vez eu lembro, vou contar rapidamente para vocês, tinha não tinha ainda todas essas tecnologias, tinha aquele retroprojetor, quem lembra daquilo?
projetor. A gente punha transparência em cima dele, tinha um espelho e ele projetava, né? Isso aqui era, a gente nem imaginava. Vocês acreditam que eu catei um negócio daquele e eu ficava tão precavido, coisa de mineiro isso aí, viu? Eu levei uma luz reserva, eu fiquei com medo de queimar no caminho, e levei uma fonte também, só que a fonte era um puto transformador desse tamanho, pesado pra caramba. E eu fui lá pra Scania, em São Bernardo do Campo, fazer uma visita. Eu falei, eu vou fechar a Scania. Subi, que lá tem um morro, quando você parte do estacionamento, tem um morrinho para chegar lá na sala, que ia ser com aquele negócio nas costas, com uma mochila com aquele transformador e a faixinha de transparência. Cheguei lá, o cara falou, vai ser nessa sala aqui, ó. Entrei, comecei a montar tudo, liguei, testei a luz no bolso. Hoje eu vou pegar a Scania, vou transportar para a Scania. Quando os caras chegaram lá, o diretorzão, sentaram, aí você percebe já, tá vindo muito papo, não. Os caras sentaram lá e aí o cara virou para mim e falou, mas que circo é esse que você montou aqui? O que é isso? Você imagina, como você faz a apresentação? Desse jeito, eu passei por isso. Não, é que eu tinha trazido, né, uma apresentaçãozinha para o senhor ter uma ideia da empresa, para facilitar para a gente. Não, a gente quer saber o seguinte, você tem o serviço e quanto que custa. Então, gente, tem que ter empatia. Isso é muito delicado, tem que ter muito cuidado. Quando você chegar no cliente, tem cliente que gosta de conversar, gosta de tomar cafezinho, quer ir para a cozinha, depende se você conhece a empresa dele, começa a falar de futebol, de time. É fácil. Tem cliente que não. Tem cara que ele é sistemático, ele é introvertido, ele quer que você vá lá e faça o teu negócio. Acabou. Deu, não deu e piripá. Depois você pode desenvolver um relacionamento com ele, deve